O dia em que descobri que minha sogra havia instalado câmeras no nosso quarto foi o mesmo dia em que jurei que ela pagaria por cada interferência em nossa vida. 3 casamentos fracassados não a qualificavam para ser a conselheira matrimonial da minha esposa Daisy, mas aparentemente ninguém havia explicado isso para Dona Carmen. Seus olhos frios brilharam quando me disse: "Eu sei exatamente o que vocês fazem de errado na cama, e vou consertar isso antes que meu bebê sofra como eu sofri." O dispositivo minúsculo estava escondido atrás do espelho do nosso quarto, transmitindo nossa intimidade diretamente para o celular dela. Quando confrontei sobre a invasão, ela riu cinicamente. "Mãe que é mãe precisa proteger sua filha de homens incompetentes como você." Naquele momento, algo se rompeu dentro de mim. A guerra estava declarada, e ela não fazia ideia do monstro que havia despertado na sua obsessão doentia pelo controle. Eu era apenas um homem simples, contador de uma empresa média, que amava profundamente minha esposa Daisy. Acordava todas as manhãs grato por ter encontrado alguém que me compreendia completamente, que ria das minhas piadas ruins e que me apoiava incondicionalmente. Nosso relacionamento de 5 anos havia sido construído sobre conversas de madrugada, planos de futuro sussurrados no escuro e uma intimidade que florescia naturalmente entre nós, como flores no jardim que cuidávamos juntos. Sonhávamos em ter filhos, viajar pelo mundo, envelhecer juntos numa casa com varanda onde poderíamos assistir ao pôr do sol. Nunca questionei a proximidade excessiva entre Daisy e Carmen, pensando que era apenas o amor intenso de uma mãe que havia criado a filha sozinha após 3 divórcios traumáticos. Valorizava nossa privacidade acima de tudo, nossos rituais íntimos, nossas tradições de casal que havíamos criado ao longo dos anos. Acreditava que nosso casamento era nosso santuário sagrado, um espaço protegido, onde poderíamos ser completamente vulneráveis um com o outro. Não tinha poder algum sobre a influência hipnótica que Carmen exercia sobre Daisy desde a infância, mas também jamais imaginei que um dia teria que lutar uma guerra psicológica por algo tão básico quanto o direito à nossa intimidade conjugal. Antes de continuar, comente de que cidade está vendo esse vídeo. Curta e compartilhe esse vídeo com alguém. A primeira bomba explodiu numa terça-feira qualquer de março, quando Daisy chegou em casa carregando uma sacola pesada da livraria. Dentro havia 3 manuais de relacionamento que Carmen havia comprado, cada um marcado obsessivamente com post-its coloridos em páginas específicas sobre técnicas comprovadas para salvar casamentos em crise. O livro principal, Como Reconquistar Seu Marido em 30 Dias, continha anotações manuscritas detalhadas de Carmen, escritas com caneta vermelha, detalhando o que ela considerava problemas evidentes e urgentes em nossa vida íntima. Havia cronogramas sugeridos, posições recomendadas pela ciência e até mesmo um diário onde Daisy deveria registrar progressos e falhas diárias. Minha esposa, com lágrimas correndo pelo rosto, me disse que sua mãe havia passado semanas observando nosso comportamento e que tinha notado sinais alarmantes de deterioração matrimonial. Segundo Carmen, precisávamos seguir religiosamente todas as orientações dela para evitar que nosso casamento seguisse o mesmo destino trágico dos 3 dela. Senti como se tivessem arrancado minha pele e exposto cada nervo ao vento gelado. Carmen não apenas havia cruzado todas as linhas imagináveis da decência humana, mas também havia transformado minha esposa em sua espiã inconsciente, relatando detalhes íntimos que jamais deveriam sair do nosso quarto. A humilhação atingiu proporções surreais quando Carmen apareceu sem avisar durante um jantar romântico que eu havia preparado meticulosamente para celebrar nosso aniversário de namoro. Tinha passado horas cozinhando o prato favorito de Daisy, preparado à mesa com velas e flores, escolhido a playlist perfeita com nossas músicas especiais. Carmen simplesmente invadiu nossa casa usando a chave que Daisy havia dado para emergências. Interrompeu nossa refeição sem qualquer cerimônia, sentou-se à nossa mesa como se fosse a dona da casa e começou uma palestra técnica sobre nossas deficiências conjugais.
Durante 2 horas torturantes, citou estatísticas dos seus 3 casamentos fracassados como se fossem credenciais acadêmicas, brandiu gráficos que havia impresso sobre frequência sexual saudável e chegou ao absurdo de sugerir que Daisy instalasse um aplicativo no celular para relatórios diários sobre nossa intimidade. Falou sobre cronogramas rígidos, técnicas específicas que deveríamos implementar imediatamente e até mesmo sugeriu que comprássemos produtos íntimos que ela havia pesquisado extensivamente online. Minha esposa apenas concordava hipnoticamente com cada palavra, completamente anestesiada pela manipulação maternal que durava décadas. Eu me senti diminuído até o tamanho de um inseto, completamente exposto e vulnerável, impotente diante daquela violação sistemática e cruel da nossa privacidade mais sagrada. No reflexo da janela escura, vi meu próprio olhar se transformar lentamente. Algo primitivo e perigoso havia nascido ali, algo que ela jamais conseguiria controlar ou compreender. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe seu like. A chama da vingança se acendeu definitivamente numa manhã de sábado, quando encontrei Daisy trancada no banheiro, chorando desesperadamente enquanto sussurrava ao telefone com Carmen sobre nossos supostos fracassos íntimos da noite anterior. Minha esposa estava relatando detalhes que me fizeram sentir náuseas, descrevendo nossa intimidade com termos clínicos e frios, como se estivesse reportando sintomas para um médico. Através da porta, escutei Carmen dando orientações corretivas específicas para a nossa próxima vez, sugerindo mudanças radicais na nossa dinâmica íntima baseadas na sua vasta experiência matrimonial. Naquele momento de clareza brutal, compreendi que não estava lutando apenas contra uma sogra intrometida comum, mas contra uma manipuladora profissional que havia passado décadas inteiras moldando Daisy para ser uma extensão obediente da sua própria personalidade narcisista. Carmen tinha transformado o amor maternal numa ferramenta de controle psicológico absoluto sobre cada aspecto da vida da filha. A vingança que começou a se formar na minha mente não seria explosiva, impulsiva ou emocional. Seria meticulosamente calculada, sistemática, documentada e devastadoramente eficaz. Decidi friamente que cada interferência futura seria gravada. Cada manipulação seria catalogada com evidências irrefutáveis, e cada tentativa de controle se voltaria contra ela como um bumerangue envenenado. Carmen havia declarado guerra à minha dignidade. Agora, descobriria que eu era um adversário muito mais perigoso do que jamais imaginara. Curta o vídeo e comente o que está achando da história. Comecei minha preparação como um detetive obcecado, estudando um criminoso serial. Durante semanas, observei discretamente cada movimento de Carmen, catalogando suas táticas de manipulação psicológica, identificando seus gatilhos emocionais, mapeando suas inseguranças mais profundas e vulnerabilidades ocultas. Descobri padrões perturbadores. Ela repetia exatamente os mesmos comportamentos destrutivos que haviam arruinado sistematicamente seus 3 casamentos anteriores. Interferência obsessiva na vida íntima dos parceiros, controle patológico sobre decisões que não eram suas, incapacidade psicológica de respeitar qualquer tipo de limite ou fronteira pessoal. Instalei discretamente um aplicativo de gravação no meu celular e comecei a documentar cada conversa onde ela admitia usar informações íntimas para orientar adequadamente Daisy. Criei arquivos detalhados de cada invasão de privacidade, cada comentário inadequado sobre nossa vida pessoal, cada tentativa descarada de sabotar nossa autonomia conjugal. Estudei intensivamente sobre narcisismo patológico, técnicas de manipulação emocional, chantagem afetiva e principalmente sobre métodos eficazes para expor publicamente narcisistas sem dar a eles oportunidade de vitimização. Comprei livros sobre psicologia comportamental, assisti documentários sobre casos similares, consultei fóruns online onde homens compartilhavam estratégias para lidar com sogras tóxicas. Carmen começou a perceber minha mudança gradual de postura,
notando minha resistência crescente às suas investidas manipuladoras, mas ainda me subestimava completamente, vendo-me apenas como um obstáculo temporário no controle total que exercia sobre Daisy. Antes de continuar, dê o like e comente o que faria nessa situação. O golpe quase fatal que por pouco não destruiu todos os meus planos chegou quando descobri que Carmen havia marcado uma consulta urgente com um terapeuta de casais da cidade, forjando criminosamente minha assinatura nos documentos de consentimento e fazendo um resumo detalhado com o profissional sobre nossos problemas graves que precisavam de intervenção imediata. O terapeuta havia sido completamente manipulado, recebendo uma versão distorcida da nossa realidade conjugal, onde eu aparecia como um marido negligente, emocionalmente ausente e sexualmente inadequado que estava destruindo lentamente a autoestima de Daisy. Carmen havia agendado 3 sessões semanais obrigatórias, já havia pago antecipadamente todo o tratamento e convencido Daisy de que nossa participação era questão de vida ou morte para o casamento. Minha esposa estava completamente convencida de que precisávamos desesperadamente dessa ajuda especializada neutrale, escolhida carinhosamente por sua mãe protetora. Senti que todos os meus planos meticulosos poderiam desmoronar completamente se eu fosse forçado a participar dessa farsa elaborada, onde teria que justificar nossa intimidade para um estranho que já havia sido completamente brifado contra mim. A ideia de ter nossa vida sexual dissecada publicamente por um profissional previamente manipulado por Carmen me levou ao primeiro colapso emocional real desde o início dessa guerra psicológica. Pela primeira vez, considerei seriamente a separação como única saída possível, pensando em abandonar tudo e deixar Daisy nas garras controladoras da mãe para sempre. Mas no fundo do poço mais escuro da desistência, uma voz interior me gritou que fugir seria dar a Carmen exatamente o que ela sempre quis: controle absoluto e incontestável sobre cada aspecto da vida de Daisy, incluindo a escolha dos seus futuros parceiros. A revelação que mudou todo o jogo chegou através da própria arrogância desmedida de Carmen. Durante uma discussão particularmente acalorada na sala da nossa casa, onde ela estava novamente tentando impor correções urgentes no nosso relacionamento, gravei secretamente quando ela finalmente admitiu com orgulho que havia estudado cientificamente nosso relacionamento durante anos inteiros, coletando informações detalhadas através de relatórios que Daisy fazia inconscientemente para proteger minha filha dos mesmos erros catastróficos que eu cometi 3 vezes. Com uma frieza que me arrepiou, confessou que considerava todos os parceiros românticos de Daisy automaticamente inadequados por definição, e que sua missão sagrada na vida era salvar a filha dos relacionamentos que ela mesma nunca conseguira manter por mais de alguns anos. Revelou que havia sabotado discretamente outros relacionamentos anteriores de Daisy, usando exatamente as mesmas táticas que estava usando comigo. Naquele momento de pura revelação, tive finalmente a arma nuclear que precisava. A confissão gravada e irrefutável de que toda sua interferência obsessiva era pura projeção psicológica dos seus próprios fracassos matrimoniais. Carmen, na sua arrogância narcisista, havia acabado de me entregar pessoalmente a chave dourada da sua própria destruição pública. Chegou finalmente a hora do confronto decisivo. Organizei meticulosamente um jantar familiar especial de reconciliação, convidando não apenas Carmen, mas também seus 3 ex-maridos, que consegui contatar através de redes sociais. Os filhos dos outros relacionamentos dela, alguns amigos próximos da família que conheciam nossa situação, e até mesmo vizinhos que haviam presenciado suas interferências ao longo dos anos. Daisy pensou genuinamente que seria uma celebração da nossa evolução matrimonial, sob a orientação amorosa de sua mãe dedicada. Carmen chegou radiante e triunfante, vestida com sua melhor roupa, preparada para exibir publicamente seu sucesso absoluto como conselheira matrimonial autodidata. Trouxe até mesmo um álbum de fotos documentando nossa jornada de crescimento sob sua tutela.
Não fazia a menor ideia de que estava caminhando com as próprias pernas direto para o próprio tribunal de julgamento público. Minha postura havia se transformado completamente. Não era mais o genro submisso e intimidado que ela conhecia, mas alguém que havia mapeado psicologicamente cada uma de suas fraquezas, inseguranças e pontos de vulnerabilidade. A mesa estava posta, as evidências organizadas, as testemunhas reunidas. Era a hora da justiça. A batalha da vingança foi uma execução psicológica precisa e devastadoramente calculada. Na frente de toda a família reunida, comecei calmamente a reproduzir no televisor da sala as gravações onde Carmen admitia suas interferências criminosas, suas violações sistemáticas da nossa privacidade, suas táticas de manipulação emocional e chantagem afetiva. Apresentei documentos impressos que provavam sua obsessão doentia pelo controle da vida íntima de Daisy, incluindo prints de conversas onde ela discutia detalhes íntimos nossos com amigas. Os 3 ex-maridos, que inicialmente haviam vindo por curiosidade, confirmaram publicamente que ela havia usado exatamente as mesmas táticas destrutivas em todos os relacionamentos anteriores, destruindo cada casamento com interferências obsessivas e controle patológico. Um deles revelou que Carmen havia sabotado seu relacionamento com uma enteada, usando métodos idênticos aos que usava comigo. Daisy assistiu em choque total e horror crescente enquanto a máscara cuidadosamente construída de mãe protetora amorosa de Carmen desabava pedaço por pedaço diante dos seus olhos. A manipuladora profissional que operava há décadas foi sistematicamente exposta como uma narcisista patológica que projetava seus traumas e fracassos pessoais na filha inocente. Cada tentativa desesperada de Carmen de negar ou se vitimizar foi imediatamente confrontada com evidências irrefutáveis gravadas ou documentadas. O impacto foi imediato, brutal e completamente irreversível. Carmen tentou desesperadamente negar tudo, depois tentou se vitimizar, depois tentou culpar os ex-maridos, mas as evidências eram absolutamente irrefutáveis e tinham sido apresentadas diante de múltiplas testemunhas. Marina finalmente compreendeu com clareza cristalina décadas inteiras de manipulação sutil, percebendo pela primeira vez como havia sido sistematicamente transformada numa marionete emocional da própria mãe desde a infância. A família inteira, incluindo parentes que sempre suspeitaram, mas nunca se atreveram a confrontar Carmen, presenciou a queda espetacular da matriarca manipuladora que controlava a dinâmica familiar há gerações. Vizinhos que haviam testemunhado anos de interferências confirmaram publicamente o comportamento obsessivo dela. Carmen saiu da nossa casa completamente humilhada, totalmente exposta e definitivamente destituída do poder psicológico que havia exercido com punho de ferro por décadas sobre Daisy. Pela primeira vez em sua vida adulta, Daisy tomou uma decisão completamente independente. Cortou o contato total com a mãe até que ela buscasse ajuda psicológica profissional intensiva para seus problemas de controle e narcisismo. Nos dias e semanas seguintes ao confronto, refleti profundamente sobre o preço real da minha vingança elaborada. Havia efetivamente destruído uma relação familiar que durava décadas, exposto segredos dolorosos que deixariam cicatrizes permanentes, causado sofrimento real e documentado para várias pessoas inocentes que foram pegas no fogo cruzado. Alguns parentes me culparam por destruir a família e humilhar uma mulher mais velha publicamente. Mas também havia libertado completamente minha esposa de décadas de manipulação tóxica que estava literalmente destruindo nossa capacidade de ter um relacionamento saudável e autônomo. Compreendi que algumas batalhas são absolutamente necessárias na vida, mesmo quando deixam cicatrizes permanentes em todos os envolvidos. A vingança não trouxe a satisfação emocional permanente que eu esperava, mas trouxe algo muito mais valioso: justiça real e principalmente liberdade genuína para nossa família. Nunca mais seríamos reféns emocionais das neuroses profundas de uma mulher que confundia patologicamente amor maternal com controle obsessivo totalitário.
Daisy e eu passamos meses intensivos em terapia de casal real, com um profissional genuinamente neutro que nós escolhemos juntos, aprendendo pacientemente a reconstruir nossa intimidade emocional e física, longe da sombra tóxica e manipuladora de Carmen. Minha esposa descobriu gradualmente quem realmente era quando não estava sendo constantemente controlada e monitorada pela mãe obsessiva. E nossa relação floresceu de maneira genuína e autêntica pela primeira vez desde que nos conhecemos. Houve muitas lágrimas de dor e alívio, reconciliações internas difíceis, perdões mútuos por anos de incompreensão. Aprendi que proteger quem amamos às vezes exige coragem extrema para enfrentar até mesmo membros da família que são tóxicos. Daisy lentamente perdoou minha exposição pública brutal de sua mãe quando finalmente compreendeu que havia sido literalmente o único caminho possível para sua própria libertação emocional e psicológica. Descobrimos juntos como era ter um relacionamento onde nossas decisões íntimas eram realmente nossas, onde podíamos ser vulneráveis um com o outro sem medo de julgamento ou interferência externa. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe seu like. 2 anos e meio depois do confronto devastador, Carmen finalmente buscou ajuda psicológica profissional intensiva e foi diagnosticada com transtorno narcisista de personalidade e transtorno de controle obsessivo. Após 1 ano de terapia intensiva, medicação adequada e muito trabalho interno doloroso, ela finalmente conseguiu admitir publicamente seus erros de décadas e pediu desculpas genuínas e específicas para cada pessoa que havia manipulado ou ferido. O preço da sua interferência obsessiva foi altíssimo. Perdeu anos preciosos de convivência saudável com Daisy e os netos que nasceram nesse período. Foi exposta como manipuladora para toda a família estendida e círculo social. Teve que enfrentar sozinha suas próprias neuroses profundas e traumas não resolvidos dos 3 casamentos fracassados. A justiça foi severa e implacável, mas necessária para quebrar padrões tóxicos que estavam sendo transmitidos entre gerações. Daisy hoje mantém uma relação cautelosa, mas progressivamente mais saudável com a mãe, sempre mantendo limites cristalinos e firmes, nunca permitindo que antigas dinâmicas de controle ressurjam. Hoje uso minha experiência para ajudar discretamente outros homens que passam por situações similares com sogras manipuladoras, oferecendo estratégias práticas e testadas para estabelecer limites firmes sem necessariamente destruir completamente os relacionamentos familiares. Criei um grupo de apoio online onde compartilhamos táticas de autodefesa psicológica contra manipulação familiar. Daisy e eu construímos finalmente um casamento que é verdadeira e completamente nosso, livre de interferências externas, baseado em decisões tomadas a 2 em consenso genuíno. Temos 2 filhos pequenos agora, e estabelecemos desde o nascimento deles que serão criados para ter autonomia emocional real, pensamento crítico independente e capacidade natural de estabelecer limites saudáveis com qualquer pessoa, incluindo família. Um novo ciclo geracional nasceu em nossa casa, baseado firmemente em respeito mútuo, comunicação honesta e independência emocional genuína que será transmitida para nossos descendentes. A verdadeira vitória final não foi humilhar Carmen publicamente naquele jantar brutal, mas conseguir libertar completamente Daisy de uma prisão emocional e psicológica que ela nem sequer percebia que existia ao seu redor. Aprendi que proteger quem amamos, às vezes, exige medidas extremas que podem parecer cruéis para observadores externos, mas que algumas batalhas são absolutamente inevitáveis quando se trata de preservar nossa dignidade humana básica e autonomia conjugal fundamental. A dor intensa da confrontação foi brutal para todos os envolvidos, mas foi necessária para quebrar definitivamente padrões tóxicos de manipulação que se perpetuavam silenciosamente há gerações inteiras na família. Hoje compreendo com clareza que vingança verdadeira não é simplesmente destruir o inimigo por prazer sádico, mas construir algo genuinamente melhor e mais saudável sobre os escombros da manipulação e do controle tóxico.
Até onde você seria capaz de ir para proteger sua intimidade conjugal sagrada de interferências familiares destrutivas e tóxicas?